Bem-vindos, assista meus vídeos, comente e compartilhe. Domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente. Saúdos, queridos internautas, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos hoje para a lição de número 7. E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50, versículo 15. Esta lição promete. Gostaria que vocês ficassem comigo até o final desta lição. No primeiro objetivo da lição, nós vamos estar buscando entender que a única alegria está no Senhor. Vou estar mostrando sobre os ramãs que tentam roubar a nossa alegria. Eu vou mostrar onde eles estão infiltrados. Então, diante do ladrão de nossa alegria, nós devemos agir com equilíbrio e também ter controle emocional. Você precisa continuar comigo. Vou ensinar sobre a alegria e como comportar na adversidade, já que os problemas caminhará conosco toda a vida. Também vou estar mostrando como nós podemos ser úteis na obra de Deus, sabendo resistir à adversidade. Esta aula você não pode perder. Você que está com algum problema aí, dificuldade de resolver situação, vou estar mostrando como enfrentar essa dificuldade que aparece em nossas vidas. No segundo objetivo da lição, nós vamos destacar que o verdadeiro refúgio está com Deus. E aí nós vamos procurar entender como e quando as pessoas estão desesperadas, né? Vou falar sobre o grito de desespero. E vou falar também, olha aí, você que é um pouco romântico, vou falar sobre a paixão do rei por Esther. É uma história muito bonita. No terceiro objetivo da lição, nós vamos ressaltar a importância do jejum. Eu vou concluir então esta lição no último objetivo, comentando sobre jejum, como jejuar e quando jejuar, e a sua particularidade com Deus. O texto de referência desta nossa lição está no livro de Esther, no capítulo 4, ele vai do 13 ao 16. E nós vemos algumas palavras que faz com que as pessoas mudem de ideia. Então nós precisamos também, meus queridos internautas, professores, professoras, nós precisamos também saber o caminho certo para que as pessoas também mudem de ideia, né? Quando Mardoqueu mandou dizer para Esther que ela estava tendo alguma dificuldade para chegar na presença do rei, então Mardoqueu disse: não, imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Quer dizer, você corre o risco e vai morrer também. Então aí disse: olha, se você não quer nos ajudar, socorro de outra parte virá. Quer dizer, Deus vai agir para salvar o seu povo. E aí ela toma uma posição, como você está falando no último tópico dessa lição, no terceiro objetivo, ela toma uma posição e aí ela manda juntar todos os judeus para que eles possam jejuar por ela e que não comer nem beber, e ela também faria isso em favor de que Deus lhe desse uma grande oportunidade diante do rei Assuero. O texto áureo vai falar: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50, versículo 15. A verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar nesta lição. Esther não se corrompeu com o sistema e, apesar de estar intimamente inserida nele, continuou fiel a Deus e ao seu povo. Olha, meus queridos professores, professoras, internautas que me acompanham.
nós, os cristãos, também estamos nos corrompendo com o sistema. Eu logo lançarei aí, em outro canal, vou falar um pouco sobre muitas coisas que estão acontecendo na Assembleia de Deus. Nós tivemos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aonde o pastor presidente tem alguns vídeos dele que é triste o escândalo que traz, e nós vemos que esses líderes, eles querem apoderar da igreja de qualquer forma. Eu vejo isso porque, meus queridos pastores, professores, vamos mais devagar com certas coisas. Deus não precisa de dinheiro. Deus precisa de crentes fiéis que têm prazer em dizimar, prazer em contribuir. Não é aquele negócio forçado. Hoje nós vemos aí, na porta da igreja já tem alguém com uma maquininha. Agora vai ser o Pix também. Então, meus queridos, a ganância está atrapalhando o evangelho. E muitos cristãos têm se corrompido com o sistema. Esther vai dar exemplo nessa lição, fique comigo. Exemplo de que nós, se formos verdadeiros cristãos, se nós vigiarmos, nós não deixamos ser corrompidos pelo sistema. Pastores presidentes, tá um problema no Brasil. Eles tomam o título de presidente e aí eles mandam em tudo. Não distribui tarefa e fica com aquela coisa presa, tudo tem que ser rezado na cartilha dele. Se não for conforme a sua cartilha, você não tem oportunidade para nada, e daí não cresce, meus queridos amigos. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz que nós devemos instruir, assim como a Bíblia diz, instrui o menino o caminho que deve andar, deve ser instruído aqueles que trabalham, que cooperam na obra do Senhor. Então, por isso, é interessante que nós possamos não deixar nos corromper pelo sistema. Perdão aí, queridos pastores presidentes, nós temos muitos pastores no Brasil, presidente, com renome, pessoas que realmente faz a coisa por amor. Mas eu quero ser sincero aqui, meus irmãos. Depois que as igrejas viraram um cabide de emprego, pastores com igreja pequenininha desse tamanho ganham 15, 20 mil reais. E olha, as pessoas, eles têm que fazer 2 ofertas na igreja. Antes de tirar a oferta, tem que pôr alguém que tem poder de convencimento. E eu, meus queridos, eu gosto do meu canal porque aqui eu sou livre para falar a verdade. Então, meus queridos, ensina as pessoas. Deus ama aquele que dá com alegria. Jesus não exaltou a maior oferta, mas a oferta de alegria que tirou do seu sustento daquela viúva. Então nós precisamos ter cuidado. Muitas denominações hoje estão levando os seus fiéis a ficar na vinda de Jesus, porque não estão ensinando o verdadeiro evangelho. Mas vamos para a lição. A introdução diz: nesta lição estudaremos que Deus honra o desejo profundo de cada cristão em estar em sua presença, e que a oração e o jejum são recursos que o povo de Deus não deve desprezar, principalmente em dias difíceis e trabalhosos. Vou falar um pouquinho mais sobre isso no último objetivo desta lição. Então, queridos professores, queridos alunos, eu quero chamar a atenção de vocês. Vem cá, queridos professores. Ame o seu trabalho. Faça com amor. Dedique tempo. O ensino é muito mais do que dizer a alguém sobre algo que aconteceu ou sobre algo que vai acontecer. Ensinar é inspirar pessoas a fazer o que elas devem fazer. Pessoas, queridos professores, queridos alunos, estão desejosas, devem ser incentivadas, orientadas a realizar algo. Então, as igrejas hoje estão crescendo com os filhos, as gerações que estão vendo, mas de fora está difícil para os de fora entrar na igreja, porque o escândalo tomou conta. Pessoas gritando dentro da igreja,
Pessoas fazendo revolta, fazendo bagunça dentro da igreja. O líder quer ficar de qualquer maneira. Aí o povo se revolta e a igreja vira um problema. O Azorrag de Cristo tinha que chegar nesse pessoal. Então o professor não deve ter medo de transmitir um pouco de desafio. Ele deve desafiar os alunos a uma vida inteiramente comprometida com Jesus e sua causa. Como está sendo a tua aula? A inspiração vem da forma como enxergamos e interpretamos a mensagem. O professor deve aceitar que está sempre sendo observado por alguém e tem a responsabilidade de tocar as pessoas pelo exemplo, pelo ato e pela vida cristã autêntica. Muitos cristãos sabem bem mais do que praticam. Em muitos casos, o problema não é desconhecimento, e sim a falta de motivação. Então nós somos orientadores, nós somos motivadores. Nós não jogamos balde de água fria, mas nós jogamos o fogo do Espírito Santo nos nossos alunos, para que eles possam estar preparados para a vida vindoura. Então, meus queridos, nós precisamos ensinar, não só o saber, mas também motivá-los a fazer. Há duas formas de motivar: pela demonstração do benefício da obediência ou pelas consequências da desobediência. A lição precisa ter um tema central, um foco e uma ideia. O professor precisa estar preparado para responder caso alguém lhe pergunte o que vai ensinar hoje. O que você vai ensinar? Essa lição eu posto com antecedência, meus queridos, amados professores. Estou indo para o céu ou para o inferno? Meus caminhos já estão traçados por Deus? O dilúvio já estava planejado? Leia o livro Predestinação ou a Graça de Deus. Para cada pergunta, uma resposta. Mais informações na descrição desse vídeo. Adquira já Predestinação ou a Graça de Deus. Para que vocês possam ter uma noção e vocês possam melhorar e assim levar para a sua sala de aula. Mas quero enviar o meu grande abraço ao Zair Antônio. Ele é de Buriti, Goiás. Marli Pereira dos Santos Guilherme. Ela disse: aprendi muito hoje. Hugo Cajazeiro. Deus abençoe sempre. Ótima lição. Regina Augusta. Parabéns pela excelente aula. Ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Antônio Carlos de Freitas disse: aleluia. Deus abençoe grandemente a vocês, meus queridos irmãos. Continue comentando e continue compartilhando. Compartilhando esta lição. 1. O ladrão da alegria. Na história de Esther, vemos a tristeza do povo em virtude de Ramã ter roubado a alegria do povo judeu. Então, no primeiro ponto, o nosso comentador da lição está falando sobre o ladrão da alegria. O povo está alegre, jubiloso. Esther conseguiu grandes vitórias na vida, apesar de viverem, do seu povo viver escravizado. E aí aparece o ladrão da alegria, que em vez de trazer alegria, traz tristeza. E aí vem esse Ramã roubando a alegria dos judeus. Na sociedade, igreja e até mesmo na família, hoje também nos deparamos com vários Ramãs que tentam roubar a nossa alegria. Meus queridos, diante do ladrão da alegria, assim como Esther, você precisa de equilíbrio emocional. Na igreja tem alguém que te olha de forma diferente. Talvez na tua própria família tem alguém que não concorda com a sua maneira e tentam aí falar, até dentro da própria família, falar para outros, falar mal de você. E aí você começa a querer andar de cabeça baixa. Então, meus queridos, quando nós ouvimos falar em ladrões, geralmente, a primeira coisa que pensamos
é no roubo de algo de valor que jamais gostaríamos de perder. Também pensamos o nosso dinheiro, a nossa casa e tantas outras coisas que o ladrão rouba. A alegria, ela é exteriorizada de um sentimento de satisfação e prazer que se opõe à tristeza. É uma virtude gerada pelo Espírito Santo no coração do crente que passa a usufruir desse fruto espiritual. Então nós temos que ter certo cuidado, ver aqueles que realmente nos amam ou aqueles que, entre aspas, diz que gosta de nós, mas está procurando o nosso defeito para expor ou na casa, ou na igreja, ou na sociedade. Para depois, quando nós ficar sabendo que ele disse tal coisa, nós ficarmos abraçados com a tristeza. Então, meus queridos, o 1 diz assim, lidando com as adversidades. Quer desejamos ou não, as adversidades fazem parte da nossa existência. Nem tudo são flores. Há espinhos que nós vamos encontrar pelo caminho. Então, ou nós queiramos ou não, vamos ter problemas. O que nós temos é que estamos preparados, prontos, vigiando em todo o tempo, para que o problema não nos leve ao naufrágio. Então, a adversidade, quero que você, professor, você, aluno, quero que você diga aí para os teus alunos, queridos internautas, você vai ter problema. Não posso pregar e dizer aqui que eu vou profetizar bênção na sua vida, pois Deus prometeu lhe abençoar. Mas eu vou dizer aqui que você vai ter problema. Vai se levantar adversários contra você. Isso vai nos acompanhar pela vida inteira. Então ela faz parte da nossa existência. O que nós precisamos? Precisamos de estar pronto para nos defender dos ramãs, que assim como perseguiu os judeus, Satanás usa para tirar a nossa alegria. A luta de Esther contra o extermínio iminente do povo de judeus, nós precisamos ver. Ela escolheu naquele momento a tribulação, a adversidade, foi o momento que ela decidiu, vamos buscar o auxílio de Deus. E aí o que ela fez? Ela precisou planejar e buscar o auxílio no jejum. Próxima aula, aula 8, eu vou falar muito sobre planejamento. Então, meus queridos, dificuldades, batalhas, provações e problemas, caminhará sempre conosco por toda a vida. As adversidades batem as portas de qualquer ser humano, em maior ou menor escala, com mais ou com menos frequência. Então vamos orar para que as adversidades se afastem de nós, ou para que nós possamos aprender, viver com a adversidade de maneira que nós possamos nos defender e não vir prejudicar a nossa fé. Precisamos batalhar e ir além das adversidades e encontrar ali na adversidade, no problema, crescimento. Quantas pessoas nessa pandemia estão descobrindo aí oportunidade de crescer, de ganhar dinheiro? Nós os cristãos que nos acomodamos e agora nem alma nós ganhamos mais, nem pregar o evangelho nós não estamos pregando. Então, meus queridos, cada provocação que o cristão enfrenta serve para fortalecer a fé e a confiança no Senhor. Eu já disse aqui numa lição, às vezes o camarada está meio fracão, não quer mais servir a Deus, daqui a pouco é um problema, ele está cego, ele quer pegar o céu com a mão. Quebra uma perna, agora ele serve a Deus. Vai para a cadeira de roda, agora ele serve a Deus com alegria. Sirva hoje. Não seja imprudente. Sirva a Deus com alegria hoje. Hoje é dia. 1.2 diz a alegria da salvação. A verdadeira felicidade nunca depende de um só problema, de não ter problema, mas sim da forma como passar por eles. Então, meus queridos, Esther lidava com seus problemas sem se desesperar. Nunca perdeu a fé. Tem gente que é desesperado. Nós vemos, não está errado, mas nós vemos, até nos pedidos de oração, a gente nota que há um desespero tremendo. Meus queridos, nós vamos passar. Nós não ficaremos aqui nesta terra.
Então nós temos que estar preparados para que o Senhor vinha hoje, nós subimos, ou se o nosso coração parar de bater, nós aguardarmos o dia do arrebatamento, em que os mortos ressuscitarão primeiro. Então, meus queridos, esses problemas, nós nunca devemos perder a fé, né? Esther lidava com esse problema, ela não se desesperava, como eu disse, e esses problemas, como eu disse, pode ser uma ocasião oportuna para fazer a diferença. Bravura, confiando que Deus faria o restante. Foi isso que Esther fez. Assim como Esther, temos que ter a certeza de que o Senhor nos ouve. Então a aflição, a agonia, a ansiedade e fraqueza tem levado os cristãos a derrotas. Na hora do problema, eu vou falar na próxima lição, você não pode perder. Chame outros, convide outros para assistir a próxima lição. É a lição 8, eu vou falar sobre que Deus não quer covarde. É os tímidos, que a parte deles é no lago de fogo. Então Esther nos ensina, quando estivermos atravessando por problemas, devemos acreditar somente em Deus. Somente Deus poderá ajudar-nos a encarar a situação com mais entusiasmo. Deus por exemplo, é como nós estivéssemos fraco e tomasse um biotônico e ficasse forte, né? Então, Deus nos fortalece, Ele é a nossa fortaleza. Então, para sermos úteis na obra de Deus, precisamos resistir à adversidade. Senão não dá, senão é o que eu vou falar na próxima lição. Covarde, medroso, tímido. Então Esther foi uma mulher muito corajosa. Fez o que era certo e assim salvou todo o seu povo da destruição. O 1.3 diz, a verdadeira alegria está em servir ao Senhor. Deus é fonte de alegria. As pessoas que não têm Deus vivem triste, vivem sem esperança. Então, meus queridos, antes de que a terra existisse, a alegria já se fazia patente. Os anjos estavam nessa demonstração de amor a Deus, cantando e louvando ao Senhor. Então, meus queridos, mas existem algumas pessoas que servem a Cristo pela tradição familiar e outros por interesse em levar vantagem. Você não vê que está cheio de igrejas, que as pessoas vão para a igreja porque quer ganhar um carro, quer ganhar uma casa, e assim as pessoas que trabalham um pouco meio charlatão, elas acabam iludindo essas pessoas, e aí conseguem arrancar muito dessas pessoas. Vai o meu abraço aqui para o meu grande irmão, amigo, Antônio Carneiro Filho, Ilha Comprida, São Paulo. Ele lembra de um louvor nos tempos de sua mocidade que falava, pregadores de rosa, pregue os espinhos também. Então, meus queridos, é isso. Ele disse, hoje os pregadores estão pregando somente flores. Precisamos de pessoas como o Senhor, que prega rosas e espinhos também. Grande abraço, meu querido irmão Antônio, Ilha Comprida, São Paulo. Pregue os espinhos também. Grande abraço aí a Lourdes, ela é de Palmas, Tocantins. Antônio Carlos de Freitas Júnior. Noemi Bias, Nova Canaã do Norte, Mato Grosso. Grande abraço a todos vocês. Vamos para o segundo objetivo da lição. O verdadeiro refúgio está em Deus. O verdadeiro refúgio está em Deus. Segundo a tradição persa, nenhum homem ou mulher poderia entrar na presença do rei sem ser chamado. Era uma tradição dos persas. Eu vou estar falando lá na frente. Eu disse lá no início da lição, eu vou falar sobre o romantismo, o grande amor que o rei sentia por Esther. Então, no passado, os crentes enfrentavam seus problemas na oração e no jejum. Muitos de nós, buscamos ajuda com várias pessoas. E a oração vem somente quando o problema já está irreversível. Então Esther jejuou, orou e arriscou a sua vida, comparecendo diante do rei e pedindo a ele por seu povo. O 2.1 diz, a única saída era o Senhor. O jejum contribui para quebrantamento e subjugar a natureza humana, sendo assim um verdadeiro exercício na prática da piedade. Então nós já estamos entrando aqui no ponto 2, falando um pouquinho sobre o jejum. Lá no final falarei mais um pouco. Esther, após ter conclamado um jejum de 3 dias,
se atreveu a entrar na presença do rei sem ser convidada, podendo isso lhe custar a vida, pois todos conheciam a sentença que era a morte, salvo se o rei estendesse o seu cetro de ouro. Vou falar mais um pouco disso também na lição 8ª. É interessante aqui, onde eu disse, a mulher estava super preocupada, ela nem queria, lá foi que Mardoqueu mandou dizer para ela, ó, sabe tu, se tu não tiver coragem, se acovardar, Deus mandará refúgio de outra parte. E então ela orou e foi para a presença do rei. Eu achei muito legal isso aqui, essa parte romântica, escrita por Flávio José. Ele conta que quando a rainha foi ter com o rei, e que ele viu a rainha, ele fala que ele desceu apressadamente do trono, e pegou ela nos braços com muito amor e ternura, e ele a tranquilizou, que não temesse ter vindo sem ser chamada, pois aquela lei não era para ela, era somente para seus súditos, que ela partilhava com ele da coroa, e por isso ela estava acima de todas as leis. Esse rei, por exemplo, a Esther era tão linda, e esse rei era apaixonadíssimo. Aqui Flávio José, um homem que viveu aí na época de Pedro, na época de Paulo, um escritor, né? E ele traz aqui esse conto, 2 judeus, no livro História dos Judeus. Então ele fala que o rei, quando viu, se encantou. Veja bem, como você está vendo a sua esposa, como a esposa está tratando o seu marido. Eu creio que Esther, apesar que as mulheres do rei, elas não tinham visita constante, moravam em casa separada, e aí o rei ia visitar, segundo a história que nós lemos. Mas quando sua esposa aparece, seu olho brilha. Se o seu olho começar a brilhar, é porque você é apaixonado pela sua esposa. Então, mas também a esposa deve fazer por onde o marido ter prazer de vê-la e de poder também talvez pegar nos braços e dizer o quanto ama. Muito lindo essa parte aí, que eu digo romântica, na vida de Esther, através do seu esposo, o rei. Devemos fazer um plano pessoal de jejum. Nós precisamos nos preocupar com isso. Não é de qualquer forma que você vai jejuar. Então, meus queridos, você quer jejuar? Homem casado, homem e mulher casado. A mulher não pode dizer, essa semana eu vou jejuar a semana toda. Ok, você vai jejuar. Você falou com seu marido? Seu marido, não sei como é o comportamento dele, mas ele tem comportamento para ficar te olhando uma semana você jejuando? Senão, vai dar problema. De repente, você toma posições que vai levar seu marido ao adultério. Você toma posições que vai levar sua mulher à infidelidade. Então, o jejum, ele precisa ser planejado. E por que você está jejuando? Vamos para o ponto 2. Lá no último tópico eu falo mais, no encerrado a lição, eu falo mais sobre isso. 2.2. O altruísmo de Esther. O grito de desespero começou na cidade de Suzã e se espalhou pelas províncias conforme a chegada do decreto real. Você sabe que Ramã queria matar todo mundo. Conforme o decreto ia chegando, o povo se desesperava porque ia morrer. O que você faria se você soubesse hoje que você ia morrer? Que você ia ser morto à espada. Então, as moças e os eunucos, eles viram Mardoqueu andando vestido de saco. E aí, daquela fome, e eu já disse em outras lições, que era uma maneira que expressava profunda tristeza. Quando eles rasgavam o vestido e vestia de saco, e rolava na cinza, se sujava de cinza, eles estavam em profunda tristeza. E as moças veio com os eunucos contar para Esther. E Esther imediatamente, ela solicitou que o seu eunuco fosse ao encontro de Mardoqueu para saber a causa de tamanha tristeza. Quando contaram, ele disse, está triste. Esther já sabia, está triste, muito triste. Então, meus queridos, nós devemos ter a confiança de que Deus está no controle de nossa vida. Jesus não só sente a nossa dor, como também se compadece de nós. Prova disso,
Vemos quando ele chorou sobre o túmulo de Lázaro. Mostra-nos que o Senhor sente e chora nossas dores conosco. Ele viveu conosco e conhece o nosso sofrimento. Metamorfose, uma história cinematográfica para rir e chorar. Um conto sobre a vida de uma criança que foi abandonada na selva e vivia entre os animais. Ao ser capturada para viver na sociedade, enfrentou os horrores que a levou para o descaminho. Ela enfrentou a selvageria dos civilizados. Foi assediada pelo padrinho, estuprada pelo delegado e por um médico em seu consultório. Foi abusada por aqueles que deviam protegê-la. Metamorfose, um livro que retrata a história de uma formiga inteligente que metamorfoseou em uma bela jovem. Adquira já o seu livro, mais detalhes na descrição abaixo. O 2.3 diz: bálsamo do amor de Deus. As escrituras nos revelam que o povo de Deus vivia uma dura escravidão. Não pensa que lá tudo era flor, não. Eles eram escravos, tinham alguns direitos, mas ainda viviam na escravidão. Havia uma lei cuja ordem era matar todos os judeus. Então, aí Esther, no seu aposento, né, ela começa a jejuar para que após jejuar por 3 dias e 3 noites, era a hora de gritar por socorro. E aí Deus ouviu o grito de Esther. Vou falar sobre planejamento na lição 8. Tudo na nossa vida precisa ser planejado. Me aguarde na lição 8. 3. O bálsamo do amor de Deus. Esther foi uma mulher que verdadeiramente consagrou-se ao Senhor. E era, sem dúvida, repleta do Espírito Santo. Veja a diferença. O Espírito Santo na nossa vida faz a diferença. Existe algo forte dentro de nós, né? Ou dentro de você, capaz de sobrepujar, né? Todos os nossos sentimentos e todas as nossas fraquezas. É o temor e o Espírito Santo em nossa vida. É algo tão profundo existia na vida de Esther. E ela buscava a face do Senhor através de jejum, de orações. E teve uma íntima e profunda comunhão com Deus. Vamos, o 3:1 diz assim: o jejum no Antigo Testamento. A lei exigia a oração e o jejum em apenas uma ocasião, o dia da expiação. Então, nós vamos ver, vou estar falando melhor, sobre que na lei eles exigiam apenas um jejum que era exigido por Deus, que era no dia da expiação. Então, durante grande parte do Antigo Testamento, havia apenas um dia de jejum, o dia da expiação. Mais tarde, outros jejuns foram chamados por alguma causa, né? Alguma coisa emergencial. Então, eles iam para jejum. Nós encontramos na Bíblia o povo indo para o jejum. Então, o que eu quero trazer aqui, por exemplo, na Nova Aliança, nós jejuamos de uma forma diferente. Nós jejuamos não só para acabar com uma tragédia, mas para começar um ministério. Então, o jejum também é planejado, como eu disse lá. Você não pode estar jejuando sem saber por que você estava jejuando. Para jejuar é preciso ter uma causa. Então, na Nova Aliança agora, nós temos uma forma diferente de jejuarmos, né? Se tem uma tragédia, nós jejuamos para que aquela tragédia se acabe. Mas se alguém também vai ser consagrado ao ministério, nós jejuamos por aquela pessoa que vai ser consagrada ao ministério. Então, lá no dia da expiação, era um dia consagrado somente ao jejum. Esse dia era consagrado somente ao jejum, às orações e às confissões. Era um dia especial concedido por Deus para receber perdão dos seus pecados. Hoje, a todo momento que você recorre a Cristo, com inteira certeza de fé, com coração puro, com coração quebrantado, você recebe perdão dos seus pecados. Então, a finalidade era apresentar sacrifício a Deus para conseguir o perdão pelos pecados do povo hebreu e fazer o povo procurar o favor diante de Deus. Então, era o dia mais importante do ano para os israelitas. Neste dia especial, todas as pessoas buscavam a Deus para ser perdoadas. Veja que nós temos maior privilégio.
O 3.2 diz assim: o jejum no Novo Testamento. De igual modo, a prática do jejum também aparece no Novo Testamento. Deus está preocupado com o povo que realmente vai até Ele. Mas Jesus também se preocupou com aqueles que querem se amostrar. Então nós vemos na Bíblia, no Novo Testamento, que Ana não se afastava do templo, servindo a Deus de noite e de dia em jejum e orações. Quando Jesus foi apresentado, foi falado desta mulher. Jesus também deu exemplo jejuando durante 40 dias para começar o seu ministério. A igreja de Antioquia jejuou para iniciar a primeira viagem missionária dos apóstolos. E nós jejuamos não apenas por causa de uma destruição, tragédia, mas também por causa da construção e realização de algo importante. Então, por isso que eu digo, jejum precisa ter objetivo. 3:3, o que Jesus ensinou sobre o jejum? Muitos cristãos ignoram o que a Bíblia diz sobre o jejum. Então, meus queridos, jejum não é uma coisa para você sair aí. Estou jejuando hoje. Estou jejuando. Não, hoje eu estou jejuando. Chega na igreja, jejuei essa semana várias vezes. Jejum é um segredo com Deus. O jejum precisa ser mantido em segredo. Muitas das vezes ele precisa ser mantido em segredo. Porque segundo o nosso comentador da lição, uns receberam um ensino distorcido, né? Ou não receberam ensinamento algum sobre este assunto. Para entender, por exemplo, Jesus não quer que o jejum sirva de exaltação. O jejum é para humilhação. É para se colocar diante de Deus, para que Deus... É um clamor, é um grito de misericórdia. Então o jejum é algo tão íntimo, que se uma pessoa descrevesse a você como ela faz o jejum, talvez já não seria um jejum autêntico. Pois Jesus disse, olha, quando jejuar, né, manda até passar um perfuminho para ninguém perceber. Então Jesus nunca desestimula a prática do jejum. Ele mesmo exercitou e disse que quando ele fosse tirado da terra, seu discípulo ia jejuar. Então nós, discípulos do Senhor, nós jejuamos. Mas sempre digo, cuidado, o jejum tem que ter objetivo, não é jejuar de qualquer forma. Estou jejuando porque não sei, porque a Bíblia manda jejuar. Não é desta forma. Concluindo, todos nós fomos chamados para servir a Deus. Precisamos entender isso. Então, que o céu venha se abrir para a sua vitória e também para a vitória de nossa família, da nossa igreja, né, do nosso país, que estamos passando por esse grande problema. Nós precisamos orar e jejuar em favor disso, né? E que possamos servir ao Senhor com alegria. Grande abraço. Gostaria que você estivesse comigo na próxima lição, a 8. Ousadia do cristão diante dos infortúnios. E aguardo você. Não esqueça de curtir, de comentar. E até lá, na paz do Senhor. Amém.